Vamos lá, gente. Começando então pela nossa prova. Deixa eu ver se eu abri a prova certa. Tá certo. Então vamos lá. A questão 1 falava lá que a ergonomia pode ter diferentes tipos de abordagem, sendo elas a ergonomia de concepção, de correção, de conscientização e de participação. Sobre elas, responda. Na letra A, qual a função da ergonomia de conscientização? Então, essa abordagem da ergonomia, ela tem como função conscientizar o usuário de como ele deve fazer o seu trabalho de maneira correta, né? Então, como que ele vai usar os mobiliários, os equipamentos, para que ele tenha as vantagens, né, daquele ambiente que foi pensado ergonomicamente. Então, isso acontece através de cursos, através de palestras, para que eles entendam como que funciona todas as questões relacionadas à ergonomia. Porque acontece muito de ter um ambiente que ele é todo adaptado, só que até mesmo o fato dele ser adaptável, né? Que daí a pessoa precisa muitas vezes fazer as alterações no mobiliário para ficar de acordo com o tamanho do seu corpo. E aí acontece muito das pessoas não saberem como fazer, né? Então precisa dessa etapa, né, para que o ergonomista ele conscientize ali então o usuário de como ele deve fazer isso. Aí na letra B, a ergonomia de correção, ela deve acontecer em quais situações? A de correção, ela vai acontecer em situações reais, né? Então, em ambientes já existentes que tenham algum problema de ergonomia, aí entra com essa abordagem da correção. Então, seria, né, uma etapa de adequação daquilo que já existe para fazer as melhorias necessárias. Depois, na questão 2, diz lá que o dimensionamento do apoio de braço no projeto de uma cadeira é um aspecto complexo. Descreva como pode ser feito no projeto de uma cadeira o dimensionamento do apoio de braço. Lembre, e pontuando, né, os principais problemas, lembre-se de discorrer sobre percentis, dimensões do corpo humano aplicadas nessa situação, entre outros aspectos relevantes. Então, vamos lá. Nós vimos que o apoio de braço, ele é uma grande problemática, né? Porque é uma das partes mais difíceis, né? Junto com o encosto, de dimensionar em uma cadeira. Então, nós temos dois pontos importantes para pensar aí na dimensão do apoio de braço, que é o quê? A altura do apoio de braço e também o espaço entre os apoios de braço, né? Então, para cada um deles, a gente vai utilizar uma medida diferente ali para a gente conseguir fazer esse dimensionamento. No caso da altura do apoio de braço, a gente tem um grande problema, que é o seguinte: se a gente trabalha lá, né, com as pessoas muito pequenas, nenhuma outra pessoa se adequa a essa situação. Se a gente trabalha com as pessoas muito grandes, também as outras pessoas não se adequam a essa situação. Então, nesse caso, a gente pega a altura do cotovelo, né, a medida da altura do cotovelo. Essa medida, gente, ela não vem do chão até o cotovelo, ela vem da altura do assento até o cotovelo. E nesse caso seria interessante se esse apoio de braço fosse flexível, e caso não seja possível ele ser flexível, a gente vai optar pelo percentil 50, que seria a medida da pessoa média. Tá? É a única maneira que a gente tem de atender uma quantidade um pouco maior de pessoas. E no caso da distância entre os apoios de braço, a gente utiliza a medida largura de cotovelo a cotovelo. E aí, nesse caso, a gente utiliza o percentil 95, porque a gente tem um espaço, a gente precisa de espaço livre, né? Então, daí, nesse caso, a gente pega a maior medida, tá bom? Então, são essas as questões relacionadas ao apoio de dimensionamento do apoio de braço.
Depois, na questão 3, diz lá que ao longo dos anos, o objeto da ergonomia foi se modificando, tendo como necessidade principal a interação maior com as pessoas. Dadas as figuras abaixo, descreva como aconteceu o desenvolvimento do posto de trabalho em cada uma das situações. Então, a gente tem lá a situação 1. Na situação 1, nós temos um desenvolvimento mecânico do posto de trabalho. Então, basicamente, no projeto, foi pensado como que funcionaria essa máquina sem pensar no conforto do ser humano. Então, tem lá um lugar para sentar, tem o lugar, né, do motor, tudo mais, depois fiz uma coberturinha, mas não tem nenhum conforto. Então, ele, né, com esse desenvolvimento mecânico, né, o projeto mecânico, a gente tem como resultado um equipamento que ele é deficiente, né, é desconfortável, e aí a pessoa ela vai ter uma certa dificuldade em se manter por muito tempo nessa máquina. No segundo caso, a gente tem um desenvolvimento ergonômico do posto de trabalho aqui no projeto. E, como consequência, a gente tem como resultado uma máquina que está confortável, que é eficiente e que a pessoa que vai utilizar, ela vai conseguir ser mais produtivo, mais eficiente e se manter por mais tempo utilizando essa máquina. Vou tirar um pouquinho o zoom para a gente conseguir ver a tabela toda. Então, considerando a tabela abaixo, indique em quais aspectos da cadeira, por exemplo, a altura do assento, utilizamos cada uma das dimensões do corpo humano indicadas, e indique também quais os percentis corretos para cada aspecto, se é 5, 50 ou 95, e qual a dimensão que deve ser considerada. Então, a gente tem aqui todas as dimensões do corpo que estão relacionadas ao dimensionamento de cadeiras. E aí nós temos homem, mulher, percentil 5 e 95. Então, aqui, a primeira dimensão do corpo, a gente tem lá comprimento nádega sucupoplíteo. Então, é o comprimento que vai de trás, né, do nosso quadril até a parte de trás do nosso joelho. Então, a gente utiliza essa dimensão do corpo para projetar a profundidade do assento. Então, esse é o aspecto da cadeira. Daí, a gente usa o percentil 5, né, que seria a menor medida. Então, na escolha aqui do comprimento na nádega sucupoplíteo percentil 5, a gente usaria a dimensão 43,2 centímetros. No segundo, a gente tem a altura do sucupoplíteo, que é a altura que vai do chão até a parte de trás do joelho. Essa dimensão do corpo a gente utiliza para dimensionar a altura do assento. Então, esse é o aspecto da cadeira. Aqui a gente também usa o percentil 5, então aqui a altura do sucupoplíteo. A gente também usa o percentil 5 e a menor medida é 35,6, que é a medida da mulher. Depois a largura do quadril. Com a largura do quadril, nós vamos dimensionar a largura do assento, então essa medida aqui. Aí, no caso, como é espaço livre, a gente vai pegar o percentil 5, o percentil 95, que é a maior medida, que no caso é a medida da mulher, 43,4 centímetros. Então, aqui, nesse dimensionamento, mesmo sendo percentil 95, a gente tem o da mulher maior que do homem, tá? E é 95 porque é espaço livre. Então, onde cabe o maior quadril, cabe os quadris menores também. E a última, largura de cotovelo a cotovelo. Aqui a gente utiliza para dimensionar a distância entre os apoios de braço. No caso, como é espaço livre, a gente vai usar o percentil 95. E aí, a dimensão que a gente vai utilizar, né, aqui no caso, vai ser a maior, que é a do homem, que é 50,5 centímetros.
A próxima questão diz lá que a ergonomia, a fisiologia, a biomecânica e a antropometria são ciências que auxiliam no desenvolvimento de projetos compatíveis com a necessidade dos seres humanos. Diante do conhecimento sobre ciências, assinale como verdadeiro ou falso e justifique as falsas. Então, a primeira dizia lá: recomenda-se que os equipamentos e tarefas sejam projetados para uso coletivo. No entanto, há diferenças individuais em toda a população. Por isso, os projetos devem atender a 90% da população. Então, essa daqui estava correta, né? A gente não consegue atender, né, a todo mundo, então a gente acaba atendendo apenas a 90% da população. A segunda, a fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos e elucida a existência da própria vida. Com relação à ergonomia, um dos pontos principais do funcionamento do corpo humano a ser considerado é a coluna vertebral, sendo que a região lombar e a região torácica são as mais acometidas pelos movimentos do dia a dia. Essa daqui era falsa, né? Então, aqui a região torácica, ela não é muito acometida pelos movimentos do dia a dia, porque ela é uma área da nossa coluna que ela praticamente não tem movimento. Então, ela praticamente não gera dores em relação ao movimento. No caso, né, seria a região lombar, que é a parte inferior da nossa coluna, e a região cervical, que é a parte superior, que é a parte que sustenta a cabeça, né? Então, são as áreas que a gente tem mais movimento. Então, na cervical, o movimento da cabeça, do pescoço, e na lombar, né, toda vez que a gente dobra o nosso corpo, a gente faz um movimento com a lombar. Então, esses dois que são mais acometidos. E a terceira, existem 3 tipos de posturas básicas para o trabalho: sentado, em pé ou deitado. A postura em pé é utilizada para atividades que exigem grande mobilidade corporal, não havendo a necessidade de assentos nesses postos de trabalho. Essa também era falsa, né? Por mais que a pessoa trabalhe em pé, ela tem que ter ao lado um assento, para que nos momentos que ela faz alguma pausa, né, que ela tenha um pouquinho de descanso, então, ao sentar nesse assento. Então, isso é algo que a NR17 exige, né, que a gente tenha nos postos de trabalho. Então, era verdadeira e falsa e falsa. A questão 6. Analise as afirmativas abaixo sobre os domínios de especialização da ergonomia e assinale a alternativa correta. Então, no primeiro, diz lá que na ergonomia física, podemos situar o estudo da postura do trabalho e do manuseio de materiais, aplicando conhecimentos de antropometria, fisiologia e biomecânica. Então, essa daqui tá correta, né? Então, a ergonomia física, ela estuda o posto de trabalho em si, né? Todas essas questões do ser humano com o seu posto de trabalho, dimensões, né? Movimentos, essas coisas. Na ergonomia cognitiva, temos como exemplo o estudo da interação entre o homem e a máquina, através das suas interfaces, como monitores e comandos. Essa também está correta. Então, essa especialização da ergonomia, ela faz essa relação do homem com a máquina, né? Então, o homem, ele comanda a máquina, e a máquina, ela tem que passar informações para o homem, né, do processo que está acontecendo. Então, essa interação é estudada pela ergonomia cognitiva. E, por último, na ergonomia organizacional, estuda-se a organização temporal do trabalho, gestão de qualidade, trabalhos em grupo. Então, essa daqui também estava correta, né? Essa área da ergonomia que vai, então, fazer essa organização ali do trabalho em relação a horários, turnos, como os trabalhos vão ser feitos, se vão ser feitos individualmente, em equipe. Então, no caso, a arquitetura, ela fica aqui na ergonomia física, né? No primeiro ponto aqui. Então, todas as alternativas estão corretas, a letra A. Agora a questão 7. Dados os desenhos abaixo, explique a aplicação e o padrão dimensional percentil
em cada caso. Então, primeiro, altura dos olhos sentado. A altura dos olhos sentado, ele vai servir para campo de visão, né, no caso de um auditório, de um teatro, né, como também serve para a barreira visual, né, se eu quiser fazer a barreira onde as pessoas estão sentadas, eu vou utilizar essa medida. Então, nesse caso, nós podemos tanto usar o percentil 5 como o percentil 95. Então, quando eu quero analisar campo de visão, eu vou usar o percentil 5. Quando eu quero analisar uma barreira visual, eu vou utilizar o percentil 95. E o segundo desenho é o alcance lateral do braço, né? Então, a medida que vem aqui, né, do centro do corpo até a mão, né, com esse movimento de pega, né? Então, o centro da mão. Essa medida aqui, como é alcance, né, sempre que é alcance, a gente usa o percentil 5, né, e a gente aplica essas medidas para alcances de prateleiras laterais, comandos laterais, para as pessoas que trabalham em pé. E a última questão. Com base nos dados dos projetos abaixo e na tabela 1, cuja referência é de Paneiro, indique se as dimensões estão de acordo com os padrões da ergonomia e da antropometria. Caso esteja incorreta, indique a medida corporal, respectivo percentil, homem ou mulher e a dimensão correta. Lembre-se, o projeto deve contemplar homens e mulheres. Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas medidas. Aí a gente tem lá para homem e para mulher, os 2 percentis. E aqui embaixo a gente tem, né, a recomendação. Aí a gente tem aqui a dimensão. Então a gente tinha que dizer se estava correto ou não. E se não estivesse correto, tinha que completar aqui os outros, né, com as respostas corretas. Então vamos lá. Distância adequada entre cadeiras fixas em auditórios, teatros ou locais de culto. Olha lá, 68,4. Então, para a distância entre as cadeiras fixas, a gente vai utilizar o comprimento nádega ponta dos pés. Aí, como é espaço livre, a gente vai pegar a maior medida. Então, percentil 95, do homem é maior, então seriam esses 94 centímetros. Então, aqui está incorreto, né? Então, a medida corporal seria comprimento nádega ponta dos pés, percentil 95, do homem, a dimensão de 94 centímetros. O número 2, espaços necessários para as cadeiras ao redor de uma mesa. A gente tem aqui 10,9 centímetros, né? Isso aqui sem olhar já dava para saber que estava errada, né? Então aqui a gente sempre analisa a largura de cotovelo a cotovelo. Como é espaço livre também, a gente vai pegar lá a medida do homem, a medida maior, que é a medida de 50,5 centímetros. Depois aqui a gente tem largura de uma passagem ou acesso, 81,3. A largura de uma passagem ou acesso, nós vamos escolher a medida da largura corporal máxima. Como é espaço livre, também vamos escolher lá o percentil 95, do homem, que é a medida de 57,8 centímetros. Depois, na quarta opção, a gente tem lá a altura de armário suspenso de cozinha para guardar utensílios de uso frequente, 185,2 centímetros. Então, a altura de armário suspenso, a gente vai usar essa medida 3, alcance vertical de apreensão em pé. Como é alcance, nós vamos usar percentil 5, então a menor medida. Então, onde a pessoa menor alcançar, as pessoas maiores alcançam também. Então, no caso aqui, né, seria o percentil 5 da mulher, que seria 185,2. Então, essa daqui, a número 4, estava correta. E a 5, a altura necessária para o projeto de uma escrivaninha sob uma cama suspensa. Então, aqui a gente ia ter que analisar lá
A altura sentado ereto, né? Então, essa medida aqui, a gente, como é espaço livre, vai usar percentil 95. Do homem é maior, 96,5. Então, essa daqui estava errada, tá? Então, correto seria 96,5. Então, é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer da prova? Se não tiverem, então a gente vai começar o conteúdo novo. Foi tranquilinho fazer as duas provas? Acho que foi, né? A resposta dessa, da última de todas, essa aqui, altura sentada ereta, homem, percentil 95, 96,5 centímetros. Não é o percentil 95 da mulher? Não, porque do homem é maior. Quando é percentil 95, a gente sempre pega o maior. Ah, tá. Entendi. Tá? Pessoal, então vamos ao começar o nosso último bimestre, né? Nosso segundo, eu ia falar quarto, é o nosso segundo bimestre. Nesse bimestre, né, a gente vai focar na parte de habitação, tá? Então, eu até já coloquei no estúdio um livrinho do Boeri, que fala só sobre aplicação de ergonomia na habitação. Eu tinha colocado lá porque o pessoal tinha pedido por causa do trabalho de ateliê, então ele está lá disponível no estúdio. E nos livros do Paneiro, a gente também tem cada ambiente da casa, as medidas necessárias entre os móveis. Então, são as duas referências que nós vamos ter para esse bimestre. O livro do Paneiro, que vocês já encontraram aí na internet, e o livro do Boeri, que eu deixei disponível o e-book para vocês no estúdio, tá bom? Então, ele está ali no primeiro bimestre, porque eu já tinha postado, mas aí ele vai servir agora para o segundo bimestre. Então, pessoal, hoje, eu vou fazer, fiz a apresentação dos resultados do bimestre anterior e vou falar do conteúdo desse bimestre aqui. Na semana que vem, a gente tem um feriado, nós vamos ter 2 feriados no dia 12 do 10 e no dia 2 do 11. Então, aqui vai ter esse feriado. Aí, nos dias 19 e 26, eu vou passar todo o conteúdo de ergonomia na habitação. E esse conteúdo ele vai ficar dividido entre espaços sociais, espaços privativos e espaços de trabalho. Então, nos espaços sociais, a gente vai ver toda a parte das salas, sala de jantar, sala de TV, os espaços onde a gente tem realmente esse contato social, ou entre as pessoas que moram na casa, ou onde a gente recebe visitas. Então, a gente vai estudar esses espaços. Aqui, pessoal, a gente vai focar nas habitações de interesse social, porque é onde a gente tem as maiores problemáticas em relação a mobiliário, em relação a espaços, e eu quero que vocês estejam conscientes aí, do quanto isso é importante na vida das pessoas. Então, a gente vai focar realmente nas pequenas habitações, porque nas grandes habitações é muito mais fácil, Então, a gente vai focar nesse tipo de edificação. Depois, nos espaços privativos, a gente vai ter toda a parte dos dormitórios, dos quartos e dos banheiros, tá? Então, são os espaços onde
as pessoas da casa geralmente utilizam sozinhas, né? Que são os espaços delas. E por último, os espaços de trabalho, onde vai ter a parte da cozinha, da lavanderia, que é onde a gente desenvolve, né, as tarefas da casa. Então, por isso são os espaços de trabalho. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, de tudo que tem numa residência, quais são os espaços necessários para a gente realizar cada tipo de atividade, né? E aí vocês vão ver, não sei se vocês já abriram o livrinho lá do Boeri, mas no livrinho do Boeri ele traz lá sempre 3 medidas, né? Que seria a medida mínima para você realizar uma tarefa, a medida adequada para você realizar essa mesma tarefa, e uma medida um pouco maior, que seria a medida para um idoso, por exemplo, realizar essa mesma tarefa, que ele precisaria de um pouco mais de espaço. Então, a gente vai trabalhar com as medidas mínimas, no caso, né, do trabalho que eu vou explicar depois para vocês. Então, eu vou pegar lá, espaço social. O que a gente precisa observar nos espaços sociais, né? As áreas de circulação. A gente precisa pensar quando as pessoas estiverem sentadas no sofá ou quando elas estiverem sentadas à mesa, que espaços elas vão ocupar, onde eu vou ter a circulação, por onde as pessoas vão passar, qual que é o espaço necessário entre o sofá e a TV, dependendo do tamanho da televisão, qual que é o espaço necessário na mesa para ela atender a uma certa quantidade de pessoas, né, no caso da sala de jantar. Então, a gente vai ver esses pontos. Daí, nos espaços privativos, né? Quando a gente para pensar lá no nosso quarto, por exemplo, muitas vezes ele não é, né, tão bom quanto a gente queria. Então, tem gente, às vezes, que tem porta de abrir no guarda-roupa, e aí, para abrir a porta, a pessoa tem que sentar na cama. Ou para mexer na cômoda, tem que sentar na cama para poder abrir a gaveta, porque os espaços são muito apertados, né? Então, a gente vai analisar que espaço que eu preciso ao redor da cama, que espaço que eu preciso em frente ao guarda-roupa, se eu vou abrir uma gaveta, qual é o espaço necessário, tá? Então, são esses pontos. E no banheiro, né? O espaço do box, o espaço em frente ao vaso sanitário, em frente à pia, né? Se eu vou ter 2 cubas ou uma só. Então, tem vários aspectos para a gente analisar. E nos espaços de trabalho, né, a gente vai analisar principalmente os espaços de atividade em frente às bancadas, os espaços de circulação, os espaços para abrir as portas dos armários, do forno, do micro-ondas, da geladeira. Se eu tiver mesa nesse espaço de trabalho também, vou analisar as mesmas questões da sala de jantar. Aí lá na lavanderia, né, vou analisar também os espaços de atividade. É importante também a gente analisar a altura das bancadas, a altura dos armários suspensos. Então, a gente vai fazer, né, um apanhado aí de todos os aspectos relacionados às habitações, né, que são importantes para que a gente faça o nosso projeto. Então, sempre que a gente vai projetar um espaço, o layout é muito importante. É ele que vai determinar o tamanho daquele espaço, é ele que vai me dizer se aquele espaço está ou não funcionando. Então, a gente tem uma importância muito grande aí nessa questão. Depois vai ter o feriado do dia 2, e no dia 9 eu vou dar uma aula sobre acessibilidade e desenho universal na edificação. Então, a gente vai falar um pouquinho da NBR 9050 e vamos, no caso, ver os aspectos que se relacionam com a habitação, tá? Então, é uma norma aí que a gente precisa conhecer, que a gente precisa aplicar. Vocês vão ver quando vocês forem preencher um RT lá no CAL, lá você tem que marcar se você seguiu ou não as normas de acessibilidade. No caso da habitação, não é o... mas pode ser que eu tenha que desenvolver uma habitação pensando em acessibilidade. E aí vocês vão ver o quanto isso, né, demanda muito raciocínio aí para que a gente consiga. E aí depois, nos dias 16 e 23, a gente vai ter
as assessorias do trabalho, tá? E aí no dia 30, finish, a gente entra na semana de provas, tá? Então, vou explicar um pouquinho desse trabalho, como que ele vai funcionar. Então, o trabalho, ele vai abordar o mobiliário como a peça essencial para determinar as áreas mínimas das habitações e para a usabilidade e funcionamento do. Ué, aconteceu? Ué? É isso mesmo, acho que não é para passar trabalho pra gente não, é um sinal.